Por isso que eu disse há pouco, eu sempre tenho dito: Senhor, não me deixe decepcioná-lo nunca. Nunca. Eu quero estar sempre alegrando o seu coração com o meu viver. É assim que Deus quer que você viva. Porque eu me sinto bem vivendo assim. Aquele que crê jamais será envergonhado. Todos nós temos a nossa vida sonhos e desejos ardentes no nosso coração para ser realizados. E muitas das vezes, querido, esses desejos e esses sonhos vão por água abaixo. Nunca são concretizados, nunca saem do papel. Isso ocorre mais ou menos quando você já atingiu uma certa idade lá na frente. Os psicólogos dizem que aos 45 anos existe uma crise chamada crise do quê, meu Deus? Crise... Quanto que eu escrevi isso aqui? A gente vai falando as coisas rápidas. Mas está aqui. Bom, quando o óculos a gente enxerga, né? Que maravilha. O mundo clareou. Crise. Deixa pra lá. É uma crise aí que os psicólogos falam que a pessoa tem. O que mais importa para nós Não. Eu escrevi aqui, nem não sei mais onde está, não, mas não importa. Eu li uma coisa e eu trouxe para a igreja, e é interessante, que eles estavam falando assim, que quando a gente atinge os 45 anos, né, a gente chega num ponto que você começa a analisar o que você sonhava quando você era jovem, né? Quando você tinha seus sonhos. E nesses sonhos você queria que você realizasse lá no futuro, lá na frente, quando você estivesse chegando lá. Então você chega lá, você atinge aquela idade e você olha tudo que você possui, tudo que você quis conquistar, e você percebe que você não conseguiu nada daquilo. Você vê que aquilo tudo não passou de apenas um sonho, nunca saiu do papel. É uma crise que eles falam lá, crise, sei lá, da existencial, sei lá, não importa. Crise da meia-idade. Aí pronto, a psicóloga me ajudou. Crise da meia-idade, é isso mesmo. É isso mesmo que eu estou falando? Então tá, pronto, amém. Obrigado pela ajuda. Deus te abençoe. Então é essa crise que vem. Então você chega ao ponto de olhar para as coisas que você queria, que sonhou tanto em querer conquistar e não conquistou, não conseguiu. Então você chega a dizer assim: olha, tudo isso, tudo que eu sonhei não consegui porque é impossível para mim. Queridos, olha, não existe impossibilidade para aqueles que estão em Jesus. Aqueles que têm Deus não têm impossibilidade. O Deus dos impossíveis é contigo, é por você e é com você. O Deus dos impossíveis te abençoa. O Deus dos impossíveis te dá condições de você conquistar. Às vezes você não tem aquilo que você queria ter, porque não era bom para você. Há coisas melhores por vir de Deus. Deus te dará coisas muito melhores. Foi assim que aconteceu com a minha vida. Deus é Deus. Há uma passagem bíblica. O povo de Judá passou um problema seríssimo. Ele tinha o seu governante, o seu líder, o seu rei. Ele se chamava Ezequias. E esse era um homem de Deus. Era um homem que buscava Deus. Era um homem que viveu 32 anos em fidelidade, em lealdade, em legalidade com Deus. Nunca desapontou a Deus em momento algum. Mas houve um tempo em que ele foi provado. A Bíblia fala que houve um homem, um assírio, que convocou toda a unidade de homens guerreiros e soldados para invadir Judá. Eles tinham invadido o norte de Israel e tinham se apossados do reinado de Jeroboão. Mataram, destruíram, quebraram tudo, puseram fogo na cidade e levaram aqueles que se entregaram e tomaram a sua terra. Senaqueribe era o líder dos assírios. Esse homem, ele era blasfemo. Este homem, ele era cruel, era rude. Este homem era terrível, cruel. E ele pôs no coração dele que ele ia também tomar Judá.
ele ia invadir Jerusalém. A Bíblia fala que Ezequias tentou de tudo, até aquilo que ele tinha de ouro e de prata. Ele disse para Senaqueribe: por favor, some daqui, vamos embora com seus homens. Tudo que eu tenho de ouro, de prata, eu vou te dar. E deu. As portas que estavam todas elas revestidas de ouro no templo do Senhor em Jerusalém, ele arrancou todo aquele ouro das portas. Ele mandou tirar, colocar tudo dentro de um saco e leva lá para Senaqueribe, para que eles nos deixem em paz. Irmãos, tem situação que Deus não permite. Senaqueribe poderia ser tocado no coração, pegar todo aquele ouro e ir embora e esquecer Judá. Mas a situação que Deus não permite, porque Deus quer ver em você uma transformação de vida. Deus quer ver em você quem de fato você crê, em quem você confia. Ou você confia no Senhor Yahvé, ou então você vai morrer para sempre na tua fé. E diz a Bíblia então que Ezequias tomou nas mãos uma carta desaforenta, uma carta que desafiava o seu Deus, a sua crença, a sua fé e a fé do seu povo. E ele então pegou aquilo nas mãos e foi até o templo de Jerusalém. E chegou lá no templo, ele abriu a carta e apresentou diante do seu Deus com lágrimas nos olhos, e chorou na presença de Deus, e disse para ele: Deus, o Senhor é responsável pelos todos os governantes desta terra, inclusive eu. Esse guerreiro homem blasfemo, ele blasfemou contra ti, e ele está tentando tomar posse de nossa terra. Nós somos um grupo tão pequeno, oh Deus. E alguns historiadores dizem que eram 185 mil homens, muito bem armados, que sitiaram toda Jerusalém, toda Judá. Eles iam invadir. Senaqueribe disse para ele: em quem você confia? Olha aí, todos os reinos anteriores, inclusive de Jeroboão lá no norte, eu invadi, tomei as suas terras e coloquei prisioneiro a sua gente. Quem é o Deus deles? E outras terras que ele diz e fala na Bíblia, cujos deuses eram outros, e ele se apossou de todos os reinos. E ele falou: não será diferente, eu vou me apossar de Judá também. Mas ele entrou na presença de Deus e chorou na presença de Deus. Ele falou com o seu Yahvé: oh Yahvé, se o Senhor não for por nós, nós estamos perdidos, não vamos vencê-los. E Deus olhou para aquele coração contrito, para aquele coração ferido, para aquela pessoa impotente. Irmão, quando você se coloca diante de Deus nessa sua impotência, você vai ver quem se levanta para você em seu favor. Deus ordenará os anjos dos céus, Deus ordenará toda uma miríade de anjos, se necessário for, para te abençoar, porque Ele é Deus. E a Bíblia fala, para solucionar esse problema e trazer a resposta para isso, que Deus enviou um único anjo dele, e aquele anjo acabou com os seus inimigos todos. E o nome de Deus foi glorificado, aleluia. Fidelidade, lealdade, compromisso, é o que Deus quer de nós. Quem é fiel com Deus, jamais se decepcionará dele. Sempre enviará algo novo para a tua vida, um alento novo. Ainda que o nó esteja na garganta, ele desfaz o nó. Ainda que o diabo tenta roubar a tua fé, aí ele levanta alguém para dizer para você: tu és filha de Deus. Fecha os teus olhos, que Deus te levantará e te colocará no lugar a salvo, porque Ele é o teu Deus. Ele é o suficiente para nós. E eu vou terminar. Mas eu vou trazer
uma ilustração para vocês a respeito de fidelidade, a respeito de lealdade, a respeito de compromisso com Deus. Um certo comerciante cristão, ele tinha um pequeno negócio, e os irmãos daquela igreja, sabendo que ele tinha um bom negócio, que interessava para ele comprar as coisas ali, os irmãos começaram a se servir daquele irmão comerciante. E então, aquele irmão comerciante, para alguns irmãos, ele vendia fiado. Para alguns irmãos, ele vendia cheque pré-datado. E ele facilitava até, dava dias a mais no cheque pré-datado, para aqueles irmãos pagarem as suas dívidas para com ele. Para outros, ele exigia que fosse pago em dinheiro, à vista, na hora. Então, a história diz que alguém se entristeceu com a atitude daquele comerciante, um irmão da igreja. E então foram ao pastor Silvio e disseram para o pastor Silvio: pastor, que negócio é esse? O irmão João, que tem aquele bazar lá que o senhor conhece, para uns ele dá crédito, cheque pré-datado, deixa fiado e ainda aumenta os dias para pagar os seus pagamentos. E para outros, ele pega e cobra à vista, no dinheiro. Por quê, pastor? O pastor, como um homem de bom senso, um homem de Deus, para poder trazer uma solução que alegrasse tanto a um quanto a outro, ele tomou uma atitude e foi até o comerciante irmão e disse para ele então: escuta, Serginho, por que você faz isso? Por que para uns você dá crédito e até recebe cheques pré-datados e ainda deixa fiado? E para outros, fiquei sabendo que você quer no dinheiro, à vista, na hora. Por que você usa 2 pesos ou 1 peso e 2 medidas? Por que você faz acepção de pessoas? O Serginho então respondeu: pastor, eu não faço acepção de pessoas para ninguém. É que no momento em que as pessoas vêm comprar de mim, no ato do pagamento da sua mercadoria que ele tirou da prateleira, eu vou na salinha do lado e pego o telefone e ligo para o tesoureiro da igreja: irmão Francisco, graça e paz, tudo bem? Tudo. Irmão Francisco, a irmã Maria está aqui fazendo compra na minha loja, e eu queria saber se a irmã Maria é dizimista. Não, ela não é. Então, meu pastor, dependendo do que me era dito, se a pessoa é dizimista, o Serginho dava crédito para ela, porque ela é fiel a Deus. Mas se ela não for dizimista, eu cobro à vista, na hora, no dinheiro, e não dou moleza. Mas por quê, pastor? Porque se ele não é fiel a Deus, ela não é fiel a Deus, muito menos será a mim. Quem ouviu essa palavra, vamos glorificar a Deus com a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos foram edificados com essa palavra? Amém. Inclina a tua cabeça. Fecha os teus olhos. Aleluia. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta noite. Que noite gostosa que o Senhor nos deu.
uma noite onde nós pudemos explanar a tua palavra com liberdade, onde o seu povo pudesse ouvi-la e alimentar-se dela, e até dar uns glórias ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de toda honra. Deus, leva esse povo de volta para sua casa, dá sustento para eles nessa semana que há de vir. Prepara, meu Deus, situações onde eles possam sorrir. Alimenta-os, ó Deus querido, com o pão sobre a sua mesa, para que elas fiquem fortes e elas possam ver o resultado e a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Glorificado seja o teu nome, bendito sejas tu. Em nome de Jesus eu faço esta oração. Abençoa a tua igreja, hoje e sempre. E os que concordam comigo digam amém. Glória a Deus, podem cumprimentar uns aos outros.